Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Agora então, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Luiz. Isso aconteceu com ele na cidade de Colombo, que fica no estado do Paraná. E esse relato aconteceu no ano de 2004, quando ele tinha 42 anos. E tudo começa assim. Eu morava em um bairro na cidade que era uma periferia. E mais para trás de onde eu morava, tinha um vilarejo, onde minha mulher frequentava uma igreja. Mas até aí estava tudo normal. Mas nessa época, a minha esposa disse que tinha trocado o pastor da sua igreja. E ela não tinha gostado muito disso, por causa que esse novo pastor, estranhamente, sempre faltava alguns dias e não aparecia muitas vezes no templo para fazer o culto. Eu acabei conhecendo esse pastor porque uma certa vez eu fui buscar minha mulher na igreja. Mas certo dia, passando em uma rua da região, eu parei em uma pequena chácara de um colega meu e ele me chamou para conversar um pouco, porque fazia tempo que eu não via esse cara. Mas ele na conversa me deu um aviso. Ele começou a falar do que andou acontecendo nesses dias em sua chácara. Eu fiquei interessado em saber, mas esse meu colega me acabou falando o que aconteceu foi que uma certa madrugada que ele estava dormindo, de repente caiu uma panela na cozinha e ele acordou assustado. E quando ele se levantou para olhar o que era, ele foi andando devagarzinho e não acendeu nenhuma luz. E depois acabou vendo uma coisa surpreendente na janela da sua cozinha. Tinha um braço preto e todo peludo enfiado dentro da grade da janela. Mas só não conseguiu entrar dentro da casa desse amigo meu porque tinha uma grade de ferro na janela. Mas esse meu colega percebeu que aquilo fazia um barulho de rosnados misturado com respiração. E isso dava muito medo e aterrorizava ele. Mas o fato é que quando ele olhou de canto rápido pela janela, ele viu que era uma criatura que estava em pé, mas com as costas curvadas meio para a frente, e parecia ser um cachorro. Mas aquela criatura não achou nada, e foi andando igual uma pessoa até a cerca, aonde ele pulou aquele lugar, e sumiu pela mata. Mas desde esse dia, esse meu colega disse que não dorme em paz, só de medo desse bicho acabar voltando, e que iria arrumar sua espingarda que estava quebrada urgente. Mas ele achava mesmo que aquela fera era um lobisomem, e poderia ser alguém da região. Na hora eu fiquei meio cabreiro com esse relato, mas depois que eu voltei para minha casa, eu já tinha esquecido essa história do lobisomem. Mas certa noite, eu fui levar de carro uma família que era amigo da minha esposa, que estava no culto da igreja, e fiz isso a pedido da minha mulher. E essa gente que eu dei carona morava em uma região que tinha que atravessar várias ruas de terras e sítios. E assim que chegamos nessa casa, tive que esperar a minha mulher, porque essa família era muito amiga da minha esposa. E ficamos ali conversando até perto da meia-noite. E logo depois pegamos o nosso caminho de volta para a minha residência. E já quase chegando no bairro onde ficava a minha casa, a minha mulher mandou virar uma rua de terra para passar em frente da casa em que o pastor estava morando, porque a minha mulher queria saber o porquê ele não tinha dirigido o culto naquele dia. E assim conseguimos chegar até a casa dele. Mas descemos e não vimos nada e nem ninguém por ali. E o dono da casa que alugou o quarto para o pastor disse que ele tinha acabado de sair. E se talvez pegássemos um tal caminho que aquele homem indicou, poderíamos encontrar o pastor pelo caminho. Então assim fiz o que aquele dono da casa falou, e peguei a estrada com o meu carro, por onde o pastor poderia estar andando. Mas de repente, enquanto passávamos de automóvel por uma estrada de terra,
vimos o vulto de uma pessoa andando por ali. Enquanto mais perto nos chegávamos, percebemos que aquele homem parecia que andava meio que passando mal na estrada. E chegamos mais perto dele ainda. Percebemos que era o pastor da igreja da minha mulher. E com isso, paramos o carro ali para conversar com ele. E também se ele precisava de uma ajuda ou uma carona, porque ele parecia estar meio que passando mal naquele momento. E quando chamamos ele, o pastor ficou assustado e falou que só estava dando uma volta e que poderíamos ir embora, porque a sua casa era por perto e que não precisaríamos nos preocupar. E a minha mulher insistia em dar carona para ele. Mas aconteceu uma coisa nessa hora, porque do nada aquele pastor começou a passar mal e parecia que estava tendo um ataque epilético, porque estava rolando no chão e gemia de dor. Eu fiquei assustado porque não sabia o que fazer, mas acabei descendo do meu carro e tentei segurá-lo no chão, mas não dava. E foi aquele desespero naquele momento. Mas com os minutos se passando, eu comecei a perceber que o rosto do pastor estava ficando mais enrugado. E em seguida, começaram a nascer pelos escuros no seu braço e pescoço. Eu fiquei mais assustado ainda, porque estranhamente ele estava se transformando em alguma coisa ali na beira da estrada. E depois de um tempo, eu larguei ele ali na estrada de terra, porque já não era mais o pastor. E já estava aparecendo algum tipo de criatura mesmo. E claro, eu fiquei com muito medo nessa hora e entrei para dentro do carro junto com a minha mulher. E nesse momento, vimos aquilo que era o pastor se transformar em algo que eu não acreditava que existia, porque ele virou um tipo de uma criatura que era muito semelhante a um tipo de bicho que parecia ser meio macaco e meio cachorro. Ele se levantou do chão e ficou em pé igual uma pessoa. Nessa hora, esse ser estranho veio para cima do carro com muita raiva. E com isso, eu liguei o meu automóvel e quase atropelei aquela criatura na estrada. E quando eu olhei rápido, eu vi esse lobisomem ficando em 4 patas e correndo em direção da mata que tinha ao lado da estrada. Eu acelerei o meu carro para sair daquele local bem rápido. E ainda bem que escapamos daquele perigo. Mas a minha mulher ficou gritando de medo dentro do carro até chegar em casa. E chegando na minha residência, a minha mulher reclamava que aquilo não poderia existir e tal. Mas o fato é que aconteceu na nossa frente aquilo tudo. E não dava para negar isso, que tínhamos acabado de ver um lobisomem. Nessa madrugada, não dormimos e ficamos ali conversando sobre o assunto da criatura e do pastor. E o que iríamos fazer também sobre aquela situação, porque se disséssemos isso para a comunidade da igreja, não saberíamos qual seria a reação das pessoas. Então assim resolvemos guardar esse segredo e ver se o pastor iria aparecer para esclarecer esse fato quase inexplicável. Porque esse bicho que o pastor virava era também o mesmo que atacou a chácara do meu amigo. Mas esperamos o pastor lobisomem aparecer no culto da igreja nos outros dias, mas esse homem não aparecia. Então eu e a minha mulher resolvemos ir até a casa dele. E o dono da residência, que alugou a casa dos fundos para o pastor, disse que ele não tinha voltado para casa ainda. Ele estava sumido há pelo menos quase 3 dias. E assim o tempo foi passando. E depois de alguns dias, voltamos na casa onde o pastor estava morando. E o dono da residência disse que do nada apareceu um caminhão de mudança e pegou toda a mobília daquele pastor. E com certeza esse homem tinha se mudado para algum outro lugar. Mas o fato é que depois de um mês, mais ou menos, chegou um novo pastor na igreja da minha mulher. E os membros do templo não sabiam o que tinha acontecido com o pastor anterior. Mas eu e a minha esposa
resolvemos guardar esse segredo do lobisomem com a gente, porque não sabíamos qual seria a reação das pessoas. E acontece que eu nunca vou me esquecer a cena de ver aquele homem virar lobisomem na minha frente. Isso é uma coisa que eu vou me lembrar para sempre. Bem, pessoal, esse foi o meu relato. Boa noite. E se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal.